Graças a um cara diferente, né? Renato Augusto chamou a responsabilidade e o Corinthians, com os 2 gols do Renato, venceu o São Paulo por 2-1, que marcou com Luciano. Vitor Birner, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Como Paulo? vai? Tudo bem. Boa noite a você, Jean, Léo, André, as fãs do esporte. Boa noite a você. Como eu recebi uma ordem superior do nosso editor-chefe, Dimas Copedê, para fazermos uma abertura breve, eu vou ser bem direto. O São Paulo, coletivamente, foi um pouco melhor que o Corinthians. Mas o Corinthians tem um jogador que resolve o jogo que o São Paulo não tem. E por isso, em alguns erros, o jogo terminou 2-1. A gente vai explicando ao longo do dia. Foi breve mesmo, Jean. Foi breve e acho que resumiu bem, de fato, o que aconteceu. Acho que não foi um grande jogo e eu não esperava, sinceramente, um grande jogo nessa primeira partida. Estava muito claro, sobretudo no primeiro tempo, que os dois times estavam muito preocupados com a questão da marcação e não deixar espaço. O São Paulo, de fato, tentando mais do que o Corinthians nem tentava tanto, mas no fim das contas, o que acaba resolvendo a vitória do Corinthians é a qualidade individual do Renato Augusto, num dia em que o cara que vem resolvendo a parada para o Corinthians, jogo após jogo, teve abaixo, né? Roger Guedes hoje não apareceu, não brilhou como vem brilhando, para mim, um dos melhores jogadores da temporada no Brasil, mas o Renato Augusto, que não jogou tanto nessa temporada, na hora que entra, faz o que fez e, de fato, eu acho que a individualidade acabou falando mais alto no jogo de hoje. Tudo bem, André? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. Eu, diferentemente do Jean, esperava mais do jogo. Eu também. Esperava mais do jogo, esperava mais do São Paulo, esperava mais até do Corinthians. Mesmo com a notícia, né, no momento da escalação, porque essa questão foi levada até a escalação oficial com a ausência de um jogador que poderia, né, o Matias, posso chamar ele de Matias? Sim, senhor. Poderia modificar a forma como o Corinthians ia jogar, não em relação a desenho, mas daria um pouco mais de companhia ao Renato Augusto, aos jogadores de meio de campo, para o Corinthians ter um pouco mais a bola na sua casa, diante do seu público, para não ser apenas uma equipe que reagisse ao que o São Paulo fez, mas na ausência do paraguaio, que se machucou na Fonte Nova no fim de semana, né? O Corinthians foi obrigado a ser essa equipe. E aí, o índice de letalidade do Renato Augusto atingiu um nível meio que simbólico, assim, porque aquilo que se fala a respeito do Corinthians em 2023 vem sendo essa repetição. Com o Renato Augusto é uma coisa, sem o Renato Augusto é outra coisa e alguma coisa muito pior, né? Mas aí, quando ele aparece, o Corinthians cria 3 possibilidades de marcar, as 3 nos pés dele. Uma, o goleiro do São Paulo tirou um chute de fora da área no primeiro tempo, que foi a única ocasião que o Corinthians teve, e os 2 gols que ele marcou. A partir daí, você deduz o quê? O Corinthians fez um bom jogo? Não necessariamente. É necessário fazer bons jogos em mata-matas para passar? Também não necessariamente. Mas eu esperava mais. Eu achei que o Corinthians ia competir mais, achei que o São Paulo ia mostrar mais no seu jeito de jogar e achei que, assim, em suma, o jogo seria melhor do que foi. Principalmente no primeiro tempo, né, Léo? No segundo tempo ainda, né, os 3 gols saíram, houve mais ingredientes de São Paulo e Corinthians e São Paulo pela história dos 2 times e dos confrontos e tudo. Mas o primeiro tempo, né, principalmente por parte do Corinthians, seja bem-vindo, né? Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Porque o Corinthians teve muita dificuldade para construir no primeiro tempo, né? A verdade é essa, assim, o desenho, o meio-campo em losango ali do Corinthians fazia sentido como ideia, mas como prática fez muito pouco, até porque o São Paulo conseguiu marcar pressão boa parte do tempo, dificultar a saída. E qual que era a saída do Corinthians? Não conseguia trocar muitos passes, não conseguia achar o espaço entre linhas, era bola despejada para frente, mas aquela bola quebrada, com dificuldade para disputar e quase sempre perdendo, não conseguindo ganhar a segunda bola. Então o Corinthians se limitou a uma finalização no primeiro tempo, que foi justamente essa do Renato. Para não ser redundante sobre a importância do Renato, até porque vamos falar muito sobre ela, um outro jogador que para mim foi determinante foi o Adson, porque a entrada dele no intervalo, a mudança de desenho no meio-campo do Corinthians e a contribuição dele individualmente também, achei muito importante. E esse garoto Murilo, que
cara, a qualidade do lançamento dele no segundo gol é primorosa. É lançamento de jogador que, assim, levanta a cabeça, enxerga, coloca nas costas do Caio Paulista e acha ali o Renato Augusto. E defensivamente, boa parte do que o São Paulo conseguiu pouco sofrer no primeiro tempo também teve desses duelos que ele venceu, das bolas esticadas, ele sempre muito bem, sempre se impondo, se antecipando. Então, acho que o Corinthians teve... Se as estrelas... se Roger Guedes esteve abaixo, se Yuri também não conseguiu fazer muita coisa, o Renato Augusto sim, mas teve outras peças do Corinthians que contribuíram, mesmo num dia em que o coletivo foi regular, né, colaboraram para um resultado que é super importante, né? O Corinthians começa o jogo no Morumbi classificado. O primeiro tempo, os iludidos diriam que os times começaram se estudando. Eu acho que eles começaram com uma extrema precaução, para ser bem gentil. A escalação do Luxemburgo já Sim, mas denotava ela tem uma certa lógica. Porque o São Paulo, com o Dorival, constrói melhor por dentro do que pelos lados. O Luxemburgo identificou isso. O São Paulo, os principais jogadores da construção do São Paulo são o Gabriel Neves por dentro, que não pode jogar, porque está machucado, Luciano, o Caleri parando, né, o Pablo Maia que vem de trás e o Caio passando pelo lado. Os jogadores de lado de campo do São Paulo, no primeiro tempo, o Michel Araújo, o jogo inteiro não foi bem, o Ayrton Rato não foi bem, tanto que o Dorival troca ambos. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com o fato do Luxemburgo ter escalado 3 jogadores fechando ali pelo meio. O Juan Oliveira, ele até foi bem sem a bola, porque com a bola ele foi muito mal. Muito mal. Muito mal. Sem a bola, ele fechava o São Paulo, por mais que tivesse a bola, não conseguia entrar na área. Não conseguia criar chance clara. O São Paulo não tinha jogadas pelos lados, porque o Rafinha não passava, o Caio cai muito por dentro, o Michel não conseguia tabelar. E depois de muito tempo, eu vi o Corinthians com uma marcação bem encaixada no primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo só muda, porque o gol sai rapidamente. Senão, eu acho que o segundo tempo seria mais ou menos parecido. E aí entra o talento do Renato, entra o São Paulo dando um pouquinho de espaço, né? O São Paulo já tinha experimentado o que é deixar o Renato com o mínimo espaço na entrada da área, que foi o chute que vocês citaram no primeiro tempo, num lance que ele estava sendo marcado no mano a mano, que ele puxa o pé direito e obriga o Rafael a fazer a defesa. É impressionante. Depois de algumas bolas esticadas para ele. Assim, deveria ser proibido esticar bolas para o Renato Augusto, né? Não estou falando totalmente sério, mas não pode ser um bom expediente. Mesmo que, às vezes, o fato dele se aproximar aos homens de frente para criar um pouco de espaço e a bola é enfiada para ele, em qualquer condição, é uma bola que tem mais chance de ser bem dominada e bem tratada depois do domínio, né? Procurar o Renato lá na frente com um chutão não é uma coisa que é própria de uma equipe que tem os jogadores que o Corinthians tem, mesmo nessa fase em que, coletivamente, é uma grande especulação. O Corinthians é só isso, do ponto de vista coletivo. Uma palavra excelente. É um exercício contínuo de especulação. Hoje a bola caiu 3 vezes, né? Eu comecei falando dessa jogada. Ele recebe de costas, se livra e consegue bater. Então, tem uma coisa que é muito admirável a respeito dele hoje. Ele é um jogador de partidas específicas. E é um jogador que precisa entregar o diferencial do qual ele é capaz nessas partidas. Ele fez gol contra o Fluminense no semifinal do ano passado fez também. Boa jogada do Yuri Alberto. Então, imagine a quantidade de pressão que existe sobre ele, mesmo tendo a experiência que ele tem, jogador de Copa do Mundo, etc., para não deixar essas oportunidades passarem. Hoje era uma oportunidade muito grande para o Corinthians, evidentemente, porque o resultado é muito importante no que é a estratégia dessa classificação, ou não, mas para ele, para que ele continue sendo esse jogador que, quando está, o Corinthians tem chance, tem perspectiva. Quando não está, e veja, e hoje ele foi superior a todos os outros e tecnicamente ele é superior a todos os outros que estiveram no campo hoje. Eu acho indiscutível. E ele foi superior hoje na finalização, né? Porque ele costuma ser muitas vezes na construção, né? Na montagem, na engrenagem do Corinthians. Hoje ele foi na finalização. Eu diria até que por isso é uma pena, tem sido uma pena o Corinthians não poder contar com o Renato Augusto e o Roger Guedes juntos. Porque eu repito, para mim o Roger Guedes faz uma temporada num nível absurdo. Hoje eles jogaram juntos, quem decidiu foi o Renato Augusto, mas o Roger ele tem participado do jogo em todas as etapas de construção, de finalização, tudo que diz respeito à criação ofensiva do Corinthians, o Roger Guedes está envolvido nela. Às vezes até num escanteio.
escanteio ele aparece na área Exato. em atitude colaborativa. Isso tem acontecido Acho também. que sim. Acho que é que ofensivamente ele oferece muito mais, mas até a questão do jogar sem bola e defensivamente ele também tem se mostrado útil. Hoje, de fato, não apareceu e acaba que o Renato Augusto aparece finalizando. Eu acho até que se a gente olhar para a atuação do Renato como um todo, a gente já viu atuações do Renato muito melhores do que a de hoje, né? Claro. Mas você disse, ele fez os gols. No fim, a gente está falando do Renato porque ele acaba decidindo o jogo. Ficou claro no primeiro tempo que uma das alternativas dos dois times era chutar de fora da área, a finalização era só assim que os times estavam conseguindo. No fim das contas, 2 dos 3 gols saem assim. É isso, os 2 primeiros gols do jogo saem dessa maneira. O primeiro tempo mostrou que esse era um caminho num jogo tão fechado. E principalmente no São Paulo, quando perde o Caleri, né? Porque você perde a opção você de área. perde um cara de área, quer dizer, você criar para esse cara não passa a ser mais uma alternativa. Eu só acho que assim, em relação a eu esperar, André, até para provar que eu não estou falando depois do ocorrido, ontem o Dimas me perguntou, palpite. Eu falei, putz, cara, palpite acho que faria sentido é o 0-0. Mas é muito antipático, né? O palpite 0-0, eu não gosto de dar palpite 0-0. Eu falei, então coloca 1-1. E acho até que essa postura precavida dos dois lados, embora eu considere que a do São Paulo foi até menos precavida que a do Corinthians, né? O São Paulo tentou mais, porém não conseguiu jogar no primeiro tempo, e o Corinthians nem tentou. Eu acho que não é absurdo, se você olhar para o momento que o Corinthians vive, para o momento que o São Paulo vive, mesmo com o Corinthians jogando em casa, a coisa de... Claro, você não está pensando no tabu antes de qualquer coisa, óbvio que não. Mas acho que o tabu tem um peso. Perder esse jogo teria um peso grande para o Corinthians, pelo tabu também, mas principalmente porque se você perde em casa, realmente reverter no Morumbi daqui a 3 semanas é outra história. E pode ser que em 3 semanas as coisas mudem. A gente já viu isso acontecer no futebol. Então, pode ser que o Luxemburgo também tenha pensado na escolha dessa formação, que, claro, tem a ver com a ausência do Matias Rojas, não sei se dá para dizer de última hora, mas a ausência dele talvez tenha mudado a formação e até a capacidade criativa do time do Corinthians. Mudou. Mas eu acho que faz sentido até você dizer, não, vou ser mais precavido do que tentar atacar um São Paulo que tem sido muito eficiente defensivamente e quando tem a bola costuma ser perigoso. Acho que isso a gente fala bastante há um bom tempo, né? Que o Corinthians tem peças mais decisivas do que o São Paulo, né? Tem jogadores com maior capacidade de decisão, claro, sobretudo quando tem o Renato. Mas estamos falando do Renato, estamos falando do Roger Guedes, estamos falando, por mais incrível que possa parecer semana após semana, porque realmente ele não consegue se acertar, mas estamos falando também do Yuri Alberto, né? São jogadores de um nível técnico alto, são jogadores que podem, de repente, decidir uma partida. O Yuri Alberto não tem feito isso, não tem sido um cara a fazer diferença, mas a gente imaginava que ele pudesse ser. E acho que assim, mesmo nas laterais, e aí é claro que a questão das laterais é que já são 2 veteranos que talvez ofereçam hoje muito menos ofensivamente do que já ofereceram em outros momentos, né? E eu acho que o Fábio, inclusive, já meio resignado em relação a isso, não faz nem questão de subir como ele já subiu em outros momentos, mas o Fagner era um cara que resolvia muitos jogos para o Corinthians lá na frente, é um cara com uma capacidade técnica grande também, mas que tem aparecido mesmo. De qualquer forma, o time do Corinthians é um time com mais nomes decisivos do que isso é fácil, desculpa, Birner. Claro. Tem um quadro inventado pelo professor Calçade, né, que é o cara a cara. Professor compara jogador por jogador. Né? Calça. É muito brilhante quadro. Foi ideia. Professor Calçade. Eu vi hoje no Sport Center pré-jogo. Sim, mas foi ideia do professor Calçade. E o Calçade inventou ainda aquela modalidade de não falar nada e só apontar o nomezinho, né? Isso melhor, aquele... E nesse aí, assim, se você vai fazer o quadro do professor Calçade, dá Corinthians. Para não explicar, né? Dá Corinthians. E eu acho que uma outra boa notícia do Corinthians hoje, um jogador que para mim tem muito mais potencial do que vem mostrando e fez um belo jogo, foi o Maicon. Sim. O jogo dele foi acima da média, foi um jogo mais com a cara do Maicon que o Corinthians contratou. Eu acho que ele ainda joga mais do que ele jogou hoje, mas também enquanto o coletivo não tiver mais bem encaixado... Né? É o coletivo, né? É o coletivo. É o coletivo que não tira uma série de fatores, tal. Mas principalmente o coletivo que acaba não tirando aquilo que os jogadores podem individualmente entregar. É lógico que a transferência de um time para outro não pode ser feita de uma maneira superficial para ser avaliada, mas você imagina se o Corinthians tem um nível
de jogo coletivo como o do São Paulo, e o São Paulo tem um nível de jogo coletivo como o do Corinthians hoje. O que acontece? Ganha fácil. Ou seja, o São Paulo está chegando até onde chegou por causa do jogo coletivo, porque os jogadores são jogadores que são muito competitivos, são jogadores extremamente guerreiros, ou tem alguns bons jogadores, mas os desfalques pesam bastante. E queiram ou não, no dia que o coletivo não funciona como funcionou, por exemplo, contra o Palmeiras, que o São Paulo conseguiu construir volume de jogo a ponto de deixar o adversário em situação desconfortável, porque o São Paulo não deixou o Corinthians em situação desconfortável. O São Paulo deixou o jogo um pouco incômodo, mas não ficou desconfortável como o São Paulo conseguiu contra o Palmeiras. Não ficou desconfortável, isso já é um ponto. Né? Sim, sim. Com direito a show de Renato Augusto, o Corinthians derrotou o São Paulo por 2-1. Manteve o rival sem vencer dentro da Neoquímica Arena e saiu na frente por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. O majestoso foi disputado na noite de hoje pela ida da semifinal do torneio. O resultado deixa a equipe de Vanderlei Luxemburgo com vantagem para o duelo de volta, que acontece no dia 16 de agosto, quarta-feira, desta vez no Morumbi. Quem avançar elimina o rival e encara o vencedor de Flamengo x Grêmio na grande final. Cariocas e gaúchos iniciam a disputa do outro lado da chave amanhã.